Amém. Muito bom. Gente, quero louvar o Senhor, porque nesses dias Deus tem nos guiado a um tempo muito especial, né? O Senhor tem colocado no nosso coração algo a respeito daquilo que Ele está fazendo. Eu sinto que não tem melhor maneira, né, de viver tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa estação como igreja, do que realmente se entregando, vivendo cada uma das promessas dele. Tem sido muito, mas muito especial mesmo. E eu quero essa noite compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que está lá no livro de 2 Timóteo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de 2 Timóteo. Eu quero ler com você a partir do verso, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, vamos ler juntos, né, o que a palavra de Deus nos traz aqui nesses textos tão preciosos. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com insistência, que pregue a palavra, ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpre plenamente o seu ministério. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Glória a Deus. O Senhor colocou no meu coração essa semana, de modo especial, essa frase, né? O bastão está em nossas mãos. Eu estava pensando quando, estudando a palavra de Deus, que a exemplo daquelas corridas de bastão, né? Nós, o povo de Deus, também estamos numa corrida. E essa corrida, ela começou há muitos anos atrás. Essa corrida, na verdade, ela começou quando as primeiras pessoas, né, de um modo especial ali, aquelas mulheres que foram ao sepulcro, e elas ali então tiveram a revelação da ressurreição, toda aquela manifestação da presença, e lá começa-se o transmitir de uma mensagem que está sendo passada diga comigo assim, de geração em geração. E essa é a beleza do Evangelho. Nós estamos há pouco mais de 2000 anos da ressurreição do nosso Senhor, e ao longo desses 2000 anos, muita gente mesmo, fez parte desse processo que nós estamos vivendo hoje. Em 2025, eu e você estamos tendo o privilégio de carregar o mesmo bastão que os nossos pais primitivos, lá no passado também carregaram, e de mão em mão ele foi passado, de geração em geração, ele foi sendo passado até chegar em nós, 2025, povo de Deus, amém? E essa mensagem, ela não é qualquer mensagem, obviamente, ela é a mensagem que traz a luz para o mundo, que traz libertação, ela é a mensagem que faz com que qualquer ser humano possa dar uma guinada, fazer uma mudança em sua vida, viver aquilo que a palavra de Deus chama de metanoia, ou seja, ela ter uma mudança radical, uma convergência na sua vida, no sentido de apontar agora para as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas o fato é que não foi fácil. A corrida não é fácil. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas, a exemplo do primeiro século, que foi um dos séculos
de maior sacrifício dos cristãos. Muitas pessoas morreram, mártires pela fé, levando o bastão ali das boas notícias, levando o bastão da palavra de Deus. Muitos deles foram betumados e queimados vivos, muitos deles foram sacrificados, muitas famílias foram perseguidas. Mas uma coisa é fato: o bastão não caiu. Essa geração do primeiro século passou, vem uma nova geração, também de pessoas que foram igualmente perseguidas, mas pessoas que foram de uma forma diferente ali, atuantes, né, levando a palavra de Deus. E assim, geração após geração, vieram também os profetas, vieram também os reformadores, vieram também os apóstolos, veio também a igreja primitiva, e chegou em nós, 2025. Houveram muitas mortes, muitas tragédias, mas o fato é que nesse ano de 2025 nós ainda estamos aqui, levando o bastão das boas notícias, a palavra de Deus, amém? E eu quero hoje lançar luz ao meu e ao seu coração sobre isso, sobre o que fazer com esse bastão, sobre qual é o nosso papel de responsabilidade. Mas eu apliquei essa dinâmica hoje de manhã também, no nosso culto da manhã, e eu quero ler um trechinho de algo que Deus colocou no meu coração, mas eu queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu queria que você entrasse comigo um pouquinho no seu mundo aí imaginário e começar a entender um pouquinho dessa mensagem mais profunda que Deus quer gerar nos nossos corações. Essa é uma corrida de revezamento, mas não é uma corrida comum. Essa corrida começou há mais de 2000 anos atrás, numa manhã de domingo, quando mulheres correram ao túmulo vazio gritando: Ele ressuscitou. E desde então, o bastão da palavra de Deus, o bastão das boas notícias, vem sendo passado de mão em mão, de geração em geração, atravessando continentes, superando perseguições, vencendo impérios, transformando culturas. E hoje, neste exato momento, em 2025, o bastão está em nossas mãos. E a pergunta que Deus faz neste dia, para mim e para você, querido irmão, é: depois de sermos alcançados pela maior de todas as boas notícias, como poderíamos nós escolher o silêncio? Eu vou repetir: depois de sermos alcançados pela maior de todas as boas notícias, como poderíamos escolher o silêncio? Pai, essa noite nós estamos reunidos na Tua presença, e mais uma vez damos a Ti a honra, a glória, e chamamos a Tua presença sobre esse lugar e sobre os nossos corações. Tu és aquele que tem a revelação, Tu és aquele que traz luz aos nossos corações, e hoje clamamos por ela, por essa presença manifesta, que haja sobre nós hoje um romper com as nossas limitações, um desatar, Senhor, da nossa visão. Eu declaro, Senhor, mentes, ó Pai, livres, mentes preparadas, Senhor Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para as suas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, irmãos. Então, como entender a grandeza de tudo isso? Porque, afinal de contas, viver e fazer parte das boas notícias, da promessa de Deus, é para nós, sem dúvida alguma, um grande privilégio. Você faz parte de algo que não é somente da sua geração. Nós somos uma continuidade. Nós não podemos nunca nos esquecer da história, porque o nosso legado geracional leva-se em consideração os nossos pais primitivos, aonde tudo nasceu, aonde tudo começou. E o nosso futuro é tão importante como foi o nosso passado. E o que nós vivemos hoje é parte daquilo que nós recebemos
dos nossos antepassados. E o Senhor está nos chamando nesse tempo, nessa estação das nossas vidas, para viver uma das principais estações da nossa história, que é participar do seu reino, que é ser parte do reino do Senhor na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos, em todas essas áreas, o Senhor nos chama para participarmos com Ele. Porque afinal de contas, quando o desejo das nossas vidas é glorificar o nome de Jesus, nós fazemos isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vida familiar. Mas tudo isso tem a ver com uma obra maior. Tudo isso tem a ver com um propósito maior do que tão somente a minha vida. Nós precisamos concordar que os dias que nós estamos vivendo não têm sido dias fáceis. Que eu, hoje pela manhã, lembrava até das pragas no Egito, quando a Bíblia fala que haviam trevas densas que se podiam apalpar, ou seja, hoje também estamos vivendo trevas densas. Nós temos visto como que o avanço do mal, como que a iniquidade, como que a maldade tem se espalhado de uma forma tão visível dos nossos dias. Eu compartilhava, com os pastores, o Fabiano e a Jana, essa semana, que o IBGE, ele atualizou a estatística de 2024, do ano passado, a respeito de família e casamento. E eu estava ouvindo de uma pessoa que estuda, nessa área da sociologia, ele estava explicando alguns números, e eu confesso que eu fiquei assim, chocado com o que eu vi. A estatística mais recente, então, do IBGE, se tratando agora do ano passado, ela falava sobre um índice de dissolução familiar que jamais foi visto na história do Brasil, agora, em 2024. No ano passado, eu não vou lembrar o número ali exato, mas mais ou menos eu sei, ele falou que aconteceram cerca de 975 mil casamentos, quase 1 milhão de casamentos no ano passado, no ano de 2024. Mas também no ano passado, aconteceram 490 e poucas, não sei lá o número exato, 490 e poucas mil separações. Ou seja, na mesma proporção com que se casa, também foi a mesma proporção com que se separou. E nós estamos vivendo dias desafiadores, porque o Brasil, que embora tenha uma cultura extremamente mística no que diz respeito à religião, a verdade é que nós sempre fomos conhecidos como um país conservador. Por mais bagunçado que seja o sistema religioso do Brasil, não tem como negar que o Brasil sempre foi visto como um país conservador. Mas, para nossa tristeza, olhando ali alguns dados estatísticos, isso nos leva a pensar que o Brasil está saindo do mapa daquilo que nós reconhecemos como ser a cultura judaico-cristã, que é a cultura que valoriza princípios e valores a respeito de família, a respeito de casamento, a respeito de educação de filhos, ou seja, a moralidade está tão rasteira nos nossos dias, e Satanás está atuando de uma forma tão explícita na sociedade, que ele está atacando o maior patrimônio que nós podemos construir nessa terra, que é a nossa família. E isso traz consequências devastadoras. Isso revela sobre nós e sobre a igreja e sobre o mundo que nós estamos vivendo uma crise tremenda, onde os valores do reino de Deus, a palavra do Senhor, têm sido deixadas de lado, têm sido esquecidas. E eu confesso e falei isso para os pastores, que quando eu vi essas notícias, um encargo muito grande lá no meu coração, por essa situação, nasceu de novo, no sentido de que não aceitamos isso.
Não queremos isso para os nossos filhos. Não queremos isso para as nossas famílias. Lutaremos, nos organizaremos, faremos o que estiver ao nosso alcance para mudar esse quadro no Brasil, amém? E você é parte disso, e é isso que é carregar o bastão da palavra de Deus que hoje está em nossas mãos. Começa conosco, começa com você, começa com a sua casa, começa com a sua família. Nós estamos diante de um mundo em trevas, mas é por isso que Deus chamou a mim e a você de sal e luz desse mundo. E sal e luz é isso. Sal e luz é fazer a diferença. Sal e luz é trazer sabor, é trazer luz realmente para aqueles ambientes de trevas. Mas isso é parte da nossa missão original, e é por isso que nós estamos aqui diante de um texto que nos fala sobre o jovem Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo foi esse discípulo jovem de Paulo. Aliás, ele era tão jovem que a Bíblia diz que Paulo teve que se colocar à frente de alguns anciões para dizer: olha, ninguém despreze a mocidade desse garoto. Ou seja, ele é menino, mas olha, não subestime esse menino. Paulo, como um bom discipulador, à frente de Timóteo, está dizendo aos anciões da sua geração: não despreze esse menino. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo duas gerações. A geração de Paulo e a geração de Timóteo. Hoje de manhã, no nosso curso de liderança, quem estava ali no nosso curso de liderança, nós falamos sobre as 5 gerações, né, que estão ali registradas também no livro de Timóteo. As gerações que foram alcançadas por Paulo. Só Paulo alcançou 5 gerações, só Paulo. Olha como esse homem fez um trabalho intencional na presença de Deus. Mas Timóteo, ele era um menino, e ele estava agora recebendo um grande encargo. Qual é o encargo dele? Se você tiver tempo depois, leia o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, são os capítulos que antecedem a nossa reflexão aqui no 4. Era uma situação onde víamos uma sociedade também corrompida, igual nos nossos dias. Valores líquidos, princípios sendo jogados fora. Então Paulo está ali agora levando o bastão da palavra de Deus para a próxima geração, que era Timóteo, mas ele vai dar algumas instruções, e eu quero que essas instruções façam parte da nossa reflexão hoje. Por isso eu preparei algo para que nós pudéssemos refletir. Muito bem, vamos dizer juntos, diga comigo assim: a palavra é suficiente. Vamos lá? A palavra. Amém. Então, guarda isso no seu coração. Começamos por aqui. Paulo estava agora levando a Timóteo o princípio e o valor daquilo que ele estava trazendo, e como primeiro argumento, Paulo vai declarar que a palavra é suficiente. O texto é 4:1, ali de 2 Timóteo, onde ele diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente. O que ele adverte? Vamos lá, gente? Pregue. Amém. Vamos falar juntos? Pregue. Fala para o seu vizinho. Pregue. Para o do outro lado agora. Agora para o de trás. Amém, gente. Glória a Deus. Vamos todo mundo junto então? Pregue a palavra. Foi isso que o Paulo explicou para Timóteo. Algo extremamente simples. Algo que faz com que nós entendamos que Paulo tinha uma preocupação muito grande em que Timóteo não continuasse de acordo com aquilo que ele sentia. Ele queria que Timóteo, tal como ele mesmo foi, tal como os discípulos foram, tal como Jesus foi, como os profetas foram, eles não pregaram o que eles queriam.
Eles pregaram a palavra de Deus. E esse é um ponto muito, irmãos, muito importante para que nós possamos refletir. Nós temos uma tarefa, e a tarefa que Deus nos dá é uma tarefa que envolve também a sua missão. A missão é pregue a palavra. E hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas talvez não entendam isso, porque elas acham que talvez isso significa uma sugestão, do tipo, você está sentindo, você quer. Não, a Bíblia usa a expressão advirto solenemente. Não era algo que, olha, quem sabe se você talvez sentir assim uns arrepios, quem sabe se você talvez assim enxergar uma luz, então você leva. Não, a Bíblia está declarando claramente: pregue a palavra. E hoje nós estamos vivendo nesse tempo onde as pessoas estão extremamente sentimentais. E então as pessoas estão dizendo: mas sabe o que é, pastor? Eu não sinto de fazer isso. E a grande pergunta é: quem te mandou sentir alguma coisa? A Bíblia não diz para você sentir. A Bíblia diz para você e para mim, para nós obedecermos. E sabe o que é isso, meus irmãos? É levar em consideração que fé não é sentimento, fé é obediência. Tem gente que, sabe o que é? Eu não sinto de perdoar aquela pessoa. A palavra não falou para você sentir, a palavra falou: perdoa. A palavra de Deus disse a você: vai e faça, vai e pregue, vai e se levante. Mas nós temos hoje um mundo extremamente sentimental, e as pessoas hoje estão começando a mudar o tom daquilo que Deus na sua palavra deixa tão claro, colocando muitas vezes o seu desejo pessoal, a sua vontade pessoal, o seu sentimento pessoal, até mesmo acima da palavra de Deus. E o que Paulo estava querendo evitar quando estava aqui instruindo Timóteo Timóteo, não seja esse sentimentalzão, não. Não seja essa pessoa que faz as coisas porque você acha, porque você deseja. Quando ele está dizendo aqui, pregue a palavra, ele estava dizendo assim, não corra o risco de pregar a sua vontade, de pregar o seu desejo. Porque hoje nós temos visto exatamente esse tipo de comportamento, quando as pessoas não têm entendido que o chamado é puro e simples, é cumprimento da vontade de Deus sobre a nossa vida. E se não abrirmos o nosso coração para reconhecermos a vontade de Deus, tenha absoluta certeza, você vai abrir o teu coração para reconhecer a vontade do mundo. E quando nós menos percebemos, estamos fazendo aquilo que o mundo tem como princípio e não aquilo que a palavra de Deus tem como princípio. Quantos estão entendendo a mensagem dessa noite? Então, há um anseio por esse lugar, de fazer e cumprir a vontade de Deus do modo com que Ele sonhou para cada um de nós. E isso envolve passar por cima até do nosso sentimento, para poder cumprir a vontade de Deus. Você lembra daquele texto de Salmos? Eu amo reconhecer os textos de Salmo. A humanidade de Davi, por exemplo, quando ele faz aquela declaração tão conhecida, Por que estás abatida, ó minha alma? Você lembra desse texto? Ele faz uma declaração. O que ele estava tendo como diagnóstico? Que a alma dele estava abatida, que a alma dele estava triste, talvez decepcionada. E acontece isso conosco também, sim ou não? Acontece. Não é todos os dias que você acorda assim, animado, hoje eu vou louvar o Senhor, hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Não, às vezes você acorda também aborrecido, triste, normal. Davi estava constatando isso. Por que estás abatida, ó minha alma? Mas, irmãos, não fica por isso não.
Porque no mesmo momento, ele dá uma ordem para a sua alma, e ele fala: alma, louva a Deus. Alma, celebra o Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Porque se você viver pelo teu sentimento, você vai reconhecer que a sua alma está abatida, que a sua alma está triste, mas você não vai pôr um ponto final naquilo. E aí você vai viver de sentimento, de amargura, de dores, de tristeza, mas quando botamos um ponto final, nós dissemos: alma, louva a Deus. Então a atmosfera muda, como a canção que nós entoamos aqui. A atmosfera muda quando você dá ordem à sua alma. Porque às vezes você não vai estar querendo mesmo. Não é sempre que nós queremos. Não é sempre que nós sentimos vontade, mas eu não posso me mover por vontade. Eu não posso me mover por sentimento. Eu tenho que me mover por fé. Eu tenho que me mover por convicção. E se mover por convicção é exatamente fazer isso. Em algum momento tem que falar para a sua alma: alma, louva a Deus. O seu sentimento vai falar para você: hoje está frio, vou na igreja não. Né? Hoje eu estou triste. Paulo continua instruindo Timóteo. E agora ele vai dizer mais do que somente pregue a palavra. Agora ele vai dizer: Timóteo, a palavra que você pregar, a palavra que sair da sua boca, ela precisa ser constante, amém? Então, constante significa dizer: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Foi isso que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, esteja preparado no dia bom, mas esteja preparado também no dia mau. Esteja preparado quando tudo estiver legal na sua vida, mas também esteja preparado quando tudo estiver indo de mal a pior. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: não reduza a palavra de Deus aos momentos que você vive. Esse é um ponto muito importante. Não reduza a palavra de Deus aos momentos que você vive. Tem gente que faz da sua vida espiritual a proporção do que acontece na sua história. Então, hoje está tudo bem, e aí eu estou alegre, eu estou feliz, e aí eu prego a palavra, e aí eu compartilho o evangelho, mas hoje eu estou triste, então parece que não faz sentido, eu não prego a palavra, eu não ministro o evangelho. E Paulo estava dizendo aqui: olha, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Não importa a circunstância, ele estava dizendo. Tem dias que vai estar mais fácil, mas tem dias em que estará mais difícil. Sim ou não, gente? Tem dia que é mais fácil, mas tem dia que é difícil. Só que eu não posso fazer da palavra de Deus a proporção das coisas que dão certo ou errado na minha vida. Eu não posso reduzir a palavra de Deus a isso, porque a minha vida pode oscilar, mas a palavra de Deus não, amém? A Bíblia diz: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus jamais passará. A palavra cumpre o seu propósito. Talvez a nossa vida, como um gráfico, né? Daqueles de estatística, sobe, desce, tem momentos difíceis, tem momentos que estão mais tranquilos. É o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, o tão conhecido texto, quando ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala: sei estar humilhado, sei estar honrado, sei passar escassez, mas sei viver em abundância. Ele fala: porém posso todas as coisas naquele que me... Então Paulo estava dizendo: olha, não importa o momento que eu estou vivendo, a palavra não passa. Paulo está dizendo aqui agora: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Ou seja, não reduza a palavra ao teu coração, não reduza a palavra ao teu sentimento, não reduza a palavra ao momento que você está passando. O nome disso é infidelidade. Veja que essa não é uma instrução comum.
Aqui era uma transmissão geracional, que significa que Paulo estava prestes a morrer. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. E ele está transmitindo um legado geracional. Quando você lê, por exemplo, o livro de Juízes na Bíblia, você entende muito bem isso, porque a sociedade lá em Juízes estava um caos, né? E estava um caos por causa de um versículo que aparece ali já no início do livro de Juízes. Quando termina o livro de Josué, então a geração de Josué é aquela geração valente, é aquela geração poderosa, é aquela geração de conquista, mas quando chega em Juízes, Moisés e a geração dele morreu, o legado não foi dado continuidade, e aí aparece um versículo na Bíblia que é no mínimo catastrófico, né? Fala assim, e a partir dali, cada um fazia o que achava mais certo. E numa sociedade onde cada um faz o que acha mais certo, o resultado é confusão. Leia o livro de Juízes, você vai ver exatamente isso. Confusão. De repente eles começaram a adorar outros deuses, de repente eles começaram a se perder, e eles começaram a fazer as suas próprias vontades, e toda aquela geração sofre. Por quê? Porque houve desobediência, porque a palavra de Deus, os princípios de Deus foram relativizados. E hoje vivemos algo bem parecido com isso. Hoje a Bíblia é relativa. Hoje os princípios bíblicos foram relativizados. O conceito de família, o conceito de uma sociedade tradicional, tudo isso agora eu acho que é assim. Não, eu acho que é desse jeito. E o achismo predominante da nossa sociedade está fazendo nós colhermos aí essa cultura devastadora que tem acabado com as famílias, que tem acabado com os filhos, que tem gerado pessoas doentes na sociedade e feito com que o diabo pinte e borde na vida de muitas pessoas. Por isso, igreja, nós estamos hoje em 2025 com um bastão na nossa mão. É o mesmo bastão dos nossos pais primitivos, que foi sendo transmitido de geração em geração. E a pergunta para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo é: você vai deixar cair o bastão? Nós vamos permitir que o bastão geracional, que custou o preço de sangue para os nossos pais, caia hoje, nos nossos dias? Será que daqui a, 30, 50 anos, o que é que os nossos filhos vão falar sobre nós, sobre a geração do ano de 2025? Que nós nos posicionamos, que nós levantamos o bastão, ou que nos acovardamos, ou que fizemos como a grande maioria das pessoas, começamos a achar que tudo é assim mesmo, começamos a ser induzidos por aquilo que a multidão faz. Eu creio que não, meus irmãos. Eu tenho muita fé, que quando eu olho para a sociedade dos nossos dias, eu não tenho motivo nenhum para ter tanta fé como eu tenho. Mas essa semana passada, nós estávamos ministrando a boa notícia na casa de uma família, e eu achei muito legal um momento que nós tivemos, porque nós estávamos ali conversando, e aí, tal como nós, eles começaram a falar sobre os momentos que nós estamos vivendo, sobre as crises, sobre esse mundo bagunçado que está, e aí eu vi que ficou uma atmosfera até pesada, assim, uma atmosfera de medo, e aí eu olhei bem nos olhos deles e eu falei assim: olha, eu sei que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é absurdo, mas eu vi que a hora que a paz inundou aquela reunião foi muito impressionante, porque eu olhei bem nos olhos deles e eu falei assim: olha, mas eu já li a Bíblia inteira e eu posso te garantir uma coisa: no final nós venceremos.
E aí a atmosfera daquela reunião mudou. Porque é assim que nós reconhecemos a graça de Deus. Sabe, quando o povo estava lá em meio à perseguição, lutas, os homens de Deus sendo queimados vivos, perseguidos, sabe, ainda assim, no meio daquela luta toda, Deus sempre levantava pessoas. Deus sempre tem compromisso, como algumas pessoas são levantadas e a geração muda. E as histórias mudam, e eu creio que você é luz para essa geração. E é por isso que nós não podemos nos esconder. É por isso que nós não podemos perder de vista o nosso chamado, as convicções. É por isso que não dá para ser mais ou menos na fé. Hoje de manhã, eu contei uma história que faz tempo, né? Acho que talvez algumas pessoas não ouviram. Mas era mais para ilustrar mesmo um pouquinho dessa ideia que é olhar para pessoas que hoje vivem um evangelho mais ou menos, né? Então, quando nós éramos ali adolescentes, indo para jovem, tínhamos um grupo que era da igreja. Você sabe do que eu estou falando. Éramos pessoas que íamos à igreja, mas não tínhamos aquele compromisso com o Senhor, não existia ainda conversão, vida transformada. E aí um dos nossos amigos teve a incrível ideia de vamos para a praia todo mundo junto, né? E aí nós começamos a elaborar lá uma ideia de ir para a praia e tal. E aí nós encontramos uma casa na praia, e era uma casa bem bacana, só que o dono só alugava para famílias, só alugava para gente séria, né? E aí um dos nossos amigos teve a incrível ideia, falou assim, não pode deixar que eu vou ligar para ele, eu vou convencer ele. E olha, nós ficamos ali tudo naquela expectativa, o que ele vai falar, né? Quando ele ligou, e ele começou a conversar com o dono da casa, ele falou, sabe o que é? O senhor não precisa ficar muito preocupado, não. Nós não somos muito assim da bagunça, não, porque nós somos tudo meio crente, então o senhor pode ficar tranquilo. E aí a gente usa até hoje essa história para dizer que meio crente não existe, gente. Ou você é crente, ou você nunca conheceu Jesus. Elias, quando estava lá de frente com os profetas de Baal, ele fala exatamente isso. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas se o Senhor é Deus, sirva o Senhor na sua vida. Amém, igreja? É isso que nós precisamos viver. Não tem como ser mais ou menos crente. A sociedade dos nossos dias não vai ser impactada por uma geração mais ou menos. A sociedade dos nossos dias vai ser impactada por uma geração convicta, amém? Por pessoas como eu e você, que somos o sal, que somos a luz, que fazemos a diferença. Vamos avançar. A palavra, ali duplicou, mas era uma vez só, né? A palavra é clara, corretiva e encorajadora. Ela diz, aqui no verso 2, corrija, repreenda, encoraje, com toda, o que está escrito ali, gente? É isso, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Vou lembrar você onde nós estamos, tá? Estamos na transição de Paulo, o grande apóstolo, para a nova geração que estava agora. Como quem aconselha um jovem pastor, ele está dizendo, olha, Timóteo, corrija as pessoas, repreenda as pessoas, encoraje as pessoas com toda ensino. Quem é pai e mãe? Levanta a mão aí, né? Quem é pai e mãe sabe o que é paciência e ensino. Quem é pai e mãe sabe o que é paciência e ensino. Você ensina e depois ensina. Porque é muito trabalho ensinar. Porque é muito trabalho ensinar. Você está sempre ensinando. Exige muita paciência. Ensinando. Exige muita paciência. E Paulo estava dizendo para Timóteo, olha, traga ao seu coração uma paciência. Estava dizendo para Timóteo, olha, traga ao seu coração uma paciência, mas não deixe de ensinar.
Mas não deixe de ensinar, porque nós só vamos aprender quando nós superarmos a ignorância. E a nossa geração é pentacampeã em ignorância. Desculpa dizer isso, mas como a gente tem visto assim, olhos tapados, pessoas com uma dificuldade imensa de entender coisas simples, pessoas que estão se auto-sabotando o tempo todo, eles estão batendo na coluna da casa, pensando, vou estragar isso de uma vez, mas vai cair tudo sobre a sua cabeça, a consequência é para você. E nós temos visto hoje uma ignorância coletiva, mas Paulo estava preocupado com isso, então diz a Timóteo, corrija, repreenda, encoraje, com paciência e muito ensino. Nós vamos precisar usar de muito ensino. Quando você está lá numa boa notícia, quando você está lá numa célula, quando você está numa mesa, aproveite as mesas, não faça das mesas só lugar de piada, embora exista sim momentos de descontração, momentos de alegria, momentos de conversa, mas faça das suas mesas também mesas de ensino, amém? Mesas onde, gente, conhecimento proveniente da palavra de Deus nunca é demais. E é tão bom, eu aprendo tanto com tantos de vocês aqui, nos nossos momentos de mesa, sou tão abençoado por muitos de vocês, porque a igreja tem esse poder de se auto-edificar. Gera esse crescimento entre nós, conselhos entre nós, é tão bom quando isso acontece, não é verdade? Então você não está sozinho. Paulo estava ensinando a Timóteo, ensine com muita paciência. E agora ele vai falar sobre a geração, exatamente a geração que Timóteo estava vivendo. E aí eu queria que você entendesse isso, né? Aqui a palavra é contracultural e não negociável. Vamos dizer isso juntos? Vamos lá? A palavra, mais uma vez, a palavra. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para o que ali, gente? Para os mitos. Hoje é o mundo dos mitos. Tanta gente que está com o ouvido coçando, mas coçando para quê? Para ouvir, não a verdade, para ouvir apenas os seus desejos, para ouvir aquilo que ele quer ouvir, e não aquilo que ele precisa ouvir. Quantos estão entendendo? Hoje é fácil, as pessoas, é fato aliás, né? As pessoas, elas estão com seus ouvidos abertos para o que querem ouvir, e não para o que precisam ouvir. E nós precisamos ser intencionais nesse sentido, igreja. Timóteo estava sendo aconselhado aqui por Paulo, olha, a geração que você está vivendo, e não é diferente do que nós estamos vivendo hoje, é uma geração que coça os ouvidos deles para ouvir aquilo que eles querem. Isso é falta de temor, gente. Isso revela quanto que a sociedade dos nossos dias deixou a palavra de muito tempo para trás. E hoje é mais fácil ouvir os influencers, hoje é mais fácil ouvir aquele que fala bonito, aquele que fala sofisticado, e não importa o que essa pessoa esteja falando, porque importa que ela esteja falando algo que vai massagear o meu ego, algo que vai me deixar feliz. É isso que nós temos visto hoje. É uma preocupação com a felicidade. É uma preocupação tão somente com a autossatisfação.
Então não importa se é verdade, não importa se é mentira, não importa se é invenção, eles estão dando os seus ouvidos para tantos infortúnios, e é por isso que a alma das pessoas hoje está cheia de lixo. E é por isso que a gente vê cada vez menos pessoas com um Espírito de Deus na sua vida, espírito de transformação, de mudança. Porque os nossos ouvidos, irmãos, precisam ser seletivos, amém? Você precisa pensar melhor e escolher melhor as palavras que chegam ao seu coração. Você não pode emprestar os seus ouvidos para qualquer pessoa. Ah, mas ele é um influencer. Ah, mas ele é uma pessoa. E muitas vezes essa pessoa só está ali e tem aquele baita daquele público exatamente por isso. Coça no ouvido das pessoas. Em outras palavras, fala o que massageia o ego, fala o que elas querem ouvir, fala aquilo que as deixa feliz. E aí isso faz com que a nossa sociedade tenha um senso crítico, como o que a gente tem visto hoje. Zero. Aceita qualquer coisa, entra em qualquer uma, empresta os seus ouvidos para qualquer lixo que estão falando. Paulo estava dizendo, olha, Timóteo, seja um homem posicionado sobre isso, porque a geração que você está vivendo é essa daí. E você não pode deixar a palavra de Deus de lado, você não pode permitir que a palavra de Deus seja relativizada, não. Timóteo, seja um homem posicionado. Vamos avançar. Aqui sobre os bereanos, eu gosto desse trecho da palavra e separei ele porque a igreja de Bereia revela exatamente essa preocupação. Aqui a Bíblia diz em Atos capítulo 17, versos 11 e 12, né? Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse. Agora preste atenção no que a Bíblia diz. Examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Olha que coisa linda, gente. Por que Paulo constatou que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica? Porque eles consultavam a palavra. Veja, Paulo estava chegando. O evangelho estava sendo pregado pela primeira vez, tanto que a continuação do texto fala que muitos dos que creram, houve um bom número de mulheres da posição e não poucos homens. Só que antes das conversões acontecerem, os bereanos falaram assim, essa aí é a mensagem? Peraí, vamos ver se essa é a mesma mensagem. Olha, você está falando sobre isso e realmente está aqui na Bíblia. Essa é a mensagem da verdade. Essa deveria ser a postura de um homem de Deus da nossa geração, de uma mulher de Deus. Quando você ouve alguém, quando seus ouvidos são emprestados, opa, peraí, você está falando isso aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está na Bíblia mesmo isso. Olha, realmente está na Bíblia. Peraí, isso aqui não faz sentido. Não está na palavra de Deus. Não é algo para a minha vida. E é por isso que nós estamos em dias delicados, onde nós precisamos escolher a quem nós servimos. Ou servimos o Senhor, Rei dos Reis, e não há negócio para nós, a palavra é a nossa referência maior, ou emprestamos o nosso ouvido para o mundo, e tudo aquilo que falam, toda a besteira, todo o lixo cultural desse mundo, está entrando na sua vida, e o resultado é essas famílias que nós temos visto aí. Famílias perdidas, crianças perdidas, relacionamentos falidos, porque uma sociedade deixou de cumprir a vontade de Deus, relativizou a palavra. Quando é bom eu quero. Quando não é confortável eu não quero. Quando é algo que, um momento que eu estou precisando, Deus serve para mim. Quando está tudo bem na minha vida, então deixa Deus para lá. Essa é a sociedade relativa que nós vivemos hoje. As consequências, eu não preciso nem falar para você, você está vendo. Só que tem um detalhe, meus irmãos, o bastão está na sua mão hoje. O bastão
da boa notícia, da palavra de Deus, do evangelho verdadeiro, está conosco. Daqui 50 anos, nossos filhos vão falar o que sobre nós? Nós precisamos entender a responsabilidade que é transmitir o legado para as próximas gerações. Senão vamos começar, como a grande maioria das pessoas na sociedade dos nossos dias, relativizar a palavra de Deus, e a consequência é esse desastre que nós estamos vendo aí. A palavra é a nossa missão diária. O verso 5 diz: você, porém, dizendo a Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Que conselhos incríveis, gente. Por que a geração de Timóteo avançou? Porque obedeceu os conselhos vindos desse homem que consagrou a sua vida ao Senhor, sendo alguém nas minhas mãos. Irmãos, eu não tenho dúvida que não existe coroa mais linda para uma pessoa do que chegar no final de sua vida e poder ter essa convicção aqui: eu combati o bom combate. Em outras palavras, o que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, eu fiz. Porque nessa sociedade relativa que eu estava dizendo a vocês, estou com vontade hoje, mas amanhã eu não estou com vontade. Pastor, agora eu estou sentindo, mas agora também eu não estou sentindo. Imagina, gente, quantas vezes Paulo deve ter passado por sentimentos difíceis, por momentos de luta. Mas em momento algum, você vê ele relativizando a sua vida espiritual, dizendo: olha, está muito difícil para mim, sabe o que é? Eu estou meio sem tempo. É assim que nós temos visto hoje. Eu tenho tempo para o trabalho, eu tenho tempo para a academia, eu tenho tempo para o lazer, eu tenho tempo para tantas coisas, mas eu não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo para a palavra de Deus, eu não tenho tempo para a oração. E aí a gente começa a relativizar o nosso compromisso com o Senhor, e Paulo está terminando da forma mais gloriosa, com muita moral no seu peito para dizer: Salomão, seu filho, está ali no leito de morte com ele. E o que o pai vai dizer para o filho? O que o rei vai dizer para aquele que vai agora assumir o trono? Talvez podia dizer: olha, a senha do cofre, meu filho, é essa. Né? Olha, não se esqueça daqueles cavalos, né? Aquelas carroças. Não. Ele falou: Salomão, em primeiro lugar, teme a Deus. E ele falou: seja homem. Seja homem. Essa foi a palavra de Davi para o seu filho Salomão quando ele estava partindo. Teme a Deus sobre todas as coisas. E seja homem. Encare as suas responsabilidades. De fato, Salomão, e você sabe, foi o rei mais próspero, melhor dizendo até, né? Foi o homem mais próspero dessa terra. Foi o homem que mais acumulou riqueza, mas porque tinha um legado espiritual, geracional sobre a vida dele, que foi passado de pai para filho, de um pai que também cumpriu a carreira, de um pai que também combateu o bom combate, de um pai que também guardou a fé. E eu fico pensando, será que seremos assim também? Será que nós vamos levar a sério o chamado que Deus nos deu? Será que o bastão vai cair da sua mão? Ou você vai segurar ele firme até o fim e levar a sua família para a presença de Deus, levar os seus discípulos, as pessoas que caminham com você, até aquele lugar que Deus os chamou para ir? Paulo está terminando a sua vida da forma mais honrosa possível. E ele termina aqui no verso 8, né, dizendo: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz,